A paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus, muito bom estarmos aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. Deixa eu puxar minhas 15 folhas da pregação. Amém? Hoje, graças a Deus, tivemos uma família que resolveu abrigar os meus 3 filhos, e aí a casa ficou silenciosa, eu tive mais concentração, ficou um silêncio, né? Bem silenciosa. Tive concentração para escrever bastante coisa. Ele está jogando. Amém. Queridos, é uma alegria estarmos aqui. Eu vou dar uma atropelada no... Eu botei uma mensagem lá para o Ministério da Igreja, ainda não tive resposta, mas eu sei que eles não vão se opor. Nós temos pessoas aqui na igreja, a igreja vai chegando pessoas diferentes, a gente precisa ir não é se adaptando, mas assim, se moldando e articulando conforme a demanda da igreja. Nós temos pessoas aqui na igreja que trabalham todo domingo pela manhã, temos pessoas que trabalham em muitos domingos pela manhã e estão ficando muito tempo sem participar da ceia. Então, assim, eu coloquei lá no grupo do ministério que a gente vai estar, a gente vai manter a ceia. Obrigado, Paulo. A gente vai manter a ceia no domingo pela manhã e a gente vai colocar uma ceia por mês num culto dia de semana à noite. Nós tivemos uma que foi esporádica, porque o presbítero Mateus esteve ministrando sobre a ceia. Aí ele falou assim: posso celebrar uma ceia? Eu falei, não há problema nenhum. Pela Bíblia a gente poderia fazer isso até todo dia. Não existe uma regra, né? Seria pior ainda se fosse a congregação cristã do Brasil, né? Que é só uma por ano, né? Faltou, já era, meu irmão, só ano que vem, né? Mas, então, para estar atendendo assim a particularidade desses irmãos, né? Então a gente vai estar fazendo assim dessa forma. Então, lá no grupo da igreja, a gente vai estar confirmando se vai ser nessa quarta mesmo, porque eu dependo da diaconia, mas a gente vai estar fazendo. Você que ceiou no domingo pela manhã, pode ser à vontade, não há problema nenhum. Eu já fui de igreja que eram 4 cultos no domingo, de 8 às 10, 10 a meio-dia, tinha um de culto das 5, das 7. Eu era músico, eu era adolescente, não tinha nada que fazer, ficava lá nos 4 cultos, eu tocava... adolescente é bom por isso, né? A gente não tem muita demanda. Eu tomava com a ceia nos 4 domingos, irmão. Era muita santidade, não é? Terminava o domingo, se alguém encostasse em mim, eu caía fulminado de tanta unção. Nada a ver, né? Mas assim, não há problema, não existe um rigor religioso, tá bom? Então vamos à palavra de Deus. Uma alegria ver o Marcelo aqui, sua casa, uma alegria, tá? Receber vocês. Daqui a pouco a gente vai estar orando pelos nossos visitantes. Acho que a gente não tem visitante primeira vez, né, hoje. Não, então vocês têm a Marcela, sua família, né, a Ludmila, a esposa do Denis, e mais quem nos visitando? Só, né, tem um pessoal aí que insiste em ser visitante, mas a gente está orando para Deus quebrar, né, amaciar esse coração. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 26. O Marcos, a Rosemary, né? Cheguei. Falei que, eles falam assim, meu dindo. Eu celebrei o casamento deles. Falei, irmão, o casamento foi uma prova. Não, casamento não, mas chegar lá, choveu muito, irmão. A gente ficou agarrado na Dutra, a Dutra toda cheia. Tiveram que chamar a Polícia Rodoviária Federal para puxar aqueles blocos de concreto. E eu ligando para o Marcos, falei, Marcos, começa esse casamento. Ele falou assim, eu não começo esse casamento enquanto o senhor não chegar. Né? Eles também não tinham chegado? Não, mas quando a gente chegou, já estava lá. Chegou depois? Deus que me livre. Acho que começou, atrasou o quê? 1h30, 2 horas, sei lá, irmão. Cheguei lá todo amarrotado. Meu casamento foi muito bonito, né? Ele falou assim, minhas filhas casaram, agora minha casa está sozinha. Eu falei, viu, foi casar, deu ideia para as meninas, foram lá e casaram também. Né? Ficou todo mundo motivado a casar. Jeremias capítulo 26, vamos ficar de pé. Aí Ibis falou assim comigo hoje de manhã, você vai pregar em o quê? Eu falei, eu vou pregar sobre Jeremias e o rei Joaquim e João Batista e Elias. Aí eu falei assim, Jesus, ela, poxa, que bom, né? Nessa noite eu quero falar sobre a irreligião, ok? Vamos lá? Jeremias 26, a gente vai ler do 1 ao 13. Essa mensagem tem 2 textos grandes, mas no segundo você vai estar sentado, então vai ser mais confortável. No início do reinado todos acharam? Amém? Vamos já? No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé:
coloca-se no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Javé todas as palavras que te ordeno que lhes fales. Não omitas, pois uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou pronto a enviar-lhes por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor, se não me obedecerdes para andardes na minha lei, minha palavra, algumas versões diz na Torá, né? Que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhe tenhais dado ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo do Senhor. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram, esbravejando: agora certamente morrerás, porque profetizastes em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até a casa do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes e de todo o povo ali reunido: este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutaste com os vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes e a todo o povo aglomerado: eis que o Senhor mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda a palavra que ouvistes da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, o vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra, Deus, uma palavra, Senhor, que seja rema aos nossos corações. Sustenta-me com o poder da Tua destra, que é fiel, trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, e que a Tua palavra, Senhor, faça aquilo que lhe apraz. Tua palavra jamais volta vazia. Que nós saímos daqui com as nossas vidas avivadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, essa palavra que a gente vai estar meditando e refletindo nessa noite é uma palavra que ela vem de confronto. Eu não vou dizer que é um momento em que nós estamos vivendo, mas é porque a história da humanidade ela é sempre a mesma. O que muda é a chegada de novas tecnologias, mas o homem é o mesmo desde a criação, né? Seus desejos pela apostasia, pela distância do Senhor, sempre será o mesmo. A malignidade ela aumenta conforme a humanidade se desenvolve em pecar. Eu brinco falando que se a reencarnação fosse verdade e fosse possível, isso eu sei que os espíritas dizem que através da reencarnação a pessoa evolui, mas pela lente do cristianismo, como é somente através da graça em que nós somos salvos, libertos e transformados, sem a graça, caso a reencarnação fosse possível, só daria a chance ao homem de pecar cada vez mais, né? Uma vida só não seria o suficiente para pecar. Ele pecaria em todas as suas possibilidades, em todas as suas vidas. Nós estamos aqui diante de um texto em que o profeta Jeremias, e que muita gente gosta de fazer chacota com o nome dele, chama de profeta chorão, né? Até porque ele vive num tempo que devia chorar mesmo, né? É triste
como nós não também tomamos isso para as nossas vidas, porque a gente vive num tempo que a gente deveria chorar por tudo aquilo que a gente tem visto e pronunciado. Ontem eu participei de um debate, entrei numa live de uma transexual, e elas estavam falando tal, e eu expus para ela uma matéria da Universidade da USP, que já começou, que começa a resignação sexual em crianças já de 4 anos. E eu falei assim, você acha isso correto? Uma criança de 4 anos já iniciar um tratamento de resignação sexual? Aí ela ficou assim meio sem saber o que fazer e o que falar. E eu vi ali naquele debate muitas pessoas que se diziam evangélicas. Não, eu sou evangélico, mas eu amo os transexuais. Como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu poderia dizer assim, eu sou vascaíno, mas eu também amo os transexuais, que tem a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Uma coisa assim, não tem sentido, né? Amar, respeitar é obrigação. Não dá para sabe aquela ideia daquele marketing invertido? Lembra daquele comercial do Unibanco, banco que nem parece banco? Acho que esse era o slogan do Unibanco, ou era Bamerinos, não lembro. Que é um marketing ruim, porque se ele diz que é um banco que nem parece banco, dá a impressão que todo banco é ruim e que ele é bom. E essa é mais ou menos a ideia da postura que a gente vê hoje na igreja, de muitos cantores, pregadores, que sobem no altar e falam assim, eu não vim aqui pregar uma religião, eu vim aqui pregar Jesus Cristo. Dá a impressão que ele quer se eximir, ele quer ficar bem diante do mundo. Não, eu não pertenço a nenhuma religião, eu não tenho nenhuma confissão religiosa, e ele quer ficar bem para o mundo. Algumas pessoas lá fora, é óbvio que Jesus Cristo tinha uma grande demanda com os religiosos, com os fariseus da época, mas havia também uma demanda contra os homens, e a gente percebe isso aqui nesse texto, porque quando Jeremias começa a profetizar contra o templo e contra a cidade, vai dizer aqui que os profetas, os sacerdotes e também o povo se rebelaram contra Jeremias. Então, se existem profetas e sacerdotes corruptos, estes existem porque existe um povo corrupto que se alimenta da corrupção que esses homens têm. Veja, você vai comprar tomate no hortifruti, sim ou não? Você não entra numa oficina mecânica para comprar tomate. As pessoas entram nessas igrejas que estão prevaricando e que estão deturpando a palavra porque elas estão indo lá buscar aquilo. Há muito tempo atrás eu tinha pena, eu achava que eles eram enganados, mas não. Eles estão indo lá exatamente buscar aquilo. Há demanda, há procura. Então, se há procura, existe a oferta desses homens que estão lá. Porque se essas pessoas estivessem com a palavra de Deus, em suas mãos, eles não teriam para quem pregar. E a Bíblia está aí. Se estivéssemos falando para um povo que não sabe ler, mas a Bíblia está aí. O Evangelho está aí pregando para estas pessoas. E aí a gente está aqui diante do rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim, ele era filho do rei Josias. Josias foi um bom rei, muito diferente do seu pai e do seu avô, né? Amon e seu pai Amon e o seu neto e avô Manassés. Manassés foi um dos piores reis que Israel teve. Ele cometeu muitas atrocidades, feitiçaria, assassinatos, oferendas a outros deuses. Só que Josias rompeu esse ciclo de gerações que não temiam ao Senhor. E aí o seu filho vai lá e retorna às práticas do seu avô e do seu bisavô. 2 Reis 23, 37, vai dizer que Jeoaquim fazia o que era mal aos olhos de Jeová, né? 2 Reis 24, versículo 9, 2 Crônicas 36, versículo 5 também. Então o Jeoaquim, ele é como aquele crente que ele está no meio da nação, ele sabe que ele faz parte do povo de Deus. A gente percebe isso, por exemplo, também nessa passividade em se relacionar com coisas erradas, por exemplo, de Acabe também. Então, se Jeoaquim é aquele que está no meio do povo, mas que quer se eximir do compromisso com a religião. Do compromisso, porque a religião em si, o significado da palavra religião é religar o homem a Deus, e não existe prática cultual que não seja religiosa.
Então, por mais que alguém diga assim, não, eu não estou pregando religião, já é um ato religioso de pregar. Isso é uma besteira. Isso é uma idiotice. Mas, nessa perspectiva aqui, isso no mínimo mostra um descomprometimento com a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Então, eu, enquanto pastor, ou eu, enquanto cantor, apóstolo Paulo poderia ter tido esse posicionamento ao olhar para a igreja de Coríntios, sabe? Jesus Cristo poderia ter tido esse posicionamento ao olhar para as igrejas do Apocalipse, para as 7 igrejas, principalmente para Laodiceia, não, mas eles insistiam em doutrinar, em moldar, em pregar, em falar, olha, vocês estão errados. Apóstolo Paulo poderia falar assim, ó, essa igreja aí, eu não vim aqui pregar a religião, eu não tenho nada a ver com a igreja de Coríntios, mas em momento nenhum ele recuou. Ele insistiu naquela igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser problemática? Pode, mas é papel da liderança e do pastor insistirmos na igreja e na restauração da igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E ela só será limpa e só será aperfeiçoada através da sua palavra, sabe? Através da busca ao Senhor. O rei Josias, ele veio de 2 gerações muito ruins. Só que aí o texto vai dizer em 2 Crônicas 34:3 que ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Isso é muito legal, é muito interessante a gente olhar isso, porque às vezes a gente fica nesse vitimismo, não, às vezes a gente olha assim, fulano não está na igreja, mas também porque não teve uma cultura evangélica, os seus pais não eram crentes, os seus avós não eram crentes, mas Josias também não era. O pai de Josias era um rei Nico, o avô de Josias também era rei Nico, mas ele resolveu buscar o Deus de Davi. Havia informação na sua mente, havia uma mensagem dentro do seu coração. E aí, o rei Joaquim, ele permite que a apostasia se instaure de novo no meio do povo de Deus, no meio da nação de Israel. A apostasia, ela é uma palavra que inicialmente ela estava mais ligada à questão da política, porque ela é ligada à questão de revolta política. Só que na perspectiva bíblica, ele vai falar sobre um abandono ou uma deserção de forma consciente. Então eu creio que muitos lá fora que estão afastados, muitos dos nossos irmãos que hoje não estão mais aqui, por um momento podem ter perdido a alegria da salvação, podem ter esmorecido na fé, mas eu creio que a graça os trará de volta. Isso é um ponto. Agora, a apostasia é aquele cara que estava na igreja, como diz lá em Hebreus, foi participante dos dons divinos, dos poderes do mundo vindouro, e ele simplesmente abandonou conscientemente, sabe? Foi a decisão dele. É por isso que a gente insiste aqui tanto que ninguém perde a salvação, porque quem perde não sabe onde deixou. Sim ou não? Quem perde a salvação chega diante do Senhor Jesus Cristo achando que ia ser salvo e não é, mas ninguém vai chegar assim. Ninguém perde a salvação. As pessoas apostatam conscientemente da fé. Elas abandonam a fé de forma consciente. E a gente percebe esse olhar e essa fala nessas pessoas. Para essas, a sentença de Hebreus, então, é mais séria ainda. Porque Hebreus vai dizer que é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Pastor, o que você quer dizer? Você quer dizer que alguém que apostatou na fé não pode voltar? Na Bíblia diz que é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Nossa, pastor, então como é que a gente faz? Eu não faço nada, eu fico torcendo para que aquele que se afastou não tenha apostatado. Eu, enquanto homem, meu irmão, eu não posso sondar, eu não tenho condição de sondar o coração das pessoas. Então eu fico na expectativa, a gente vai pregando, vai evangelizando, mas a expressão da Bíblia diz que aquele que apostatou não conseguirá voltar jamais. E por que não conseguirá? Porque ele anulou a obra de Cristo. A Bíblia diz que ele levou Jesus Cristo novamente ao vitupério. Sabe? Ele minimizou a obra do Calvário. E a apostasia, ela tem sido grande vilão dentro da igreja e no meio do povo de Deus. Ele é um perigo. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja, as pessoas estarão seguindo doutrinas de demônio, queridos, por causa da sua fé cauterizada. Espíritos enganadores, quem é que vai nos livrar disso?
Quem é que vai nos livrar disso, querido? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, querido. Alguns dias atrás aí, eu estive acompanhando uma família que perdeu um ente querido da sua família. E eles, no desespero, quando receberam a notícia da morte do seu parente, entraram numa igreja, não vou falar o nome, né? Que o objetivo dela é fazer as pessoas pararem de sofrer. E chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, meu parente morreu. Você chega para mim e fala: meu parente morreu, o que eu vou fazer? Vamos orar por consolo, vamos orar por conforto. O que esse pastor fez? Ele deu uma garrafa d'água na mão da pessoa e disse assim: repreendo o espírito de morte. A pessoa já estava morta já, há uns 3, 4 dias. Ah, pastor, mas você não tem fé em Lázaro. Mas tudo bem, até aqui eu dou uma chance para o pastor. Beleza. Fomos lá acompanhando, o familiar ali: não, eu vou jogar água e a pessoa vai ressuscitar, sabe? E uma confusão, e eu lá, irmão. E eu lá. E aí chegando lá, a pessoa fala: não, tem que tirar o algodão da boca, tem que tirar o algodão da boca. Como é que ela vai ressuscitar com o algodão na boca? Eu falei, querida, se eu colocar um algodão na boca da sua boca, você vai deixar? Ela: claro que não. Eu falei: não é um algodão na boca que vai impedir que ela ressuscite. Bem, não ressuscitou. Foi um transtorno. Estou no cemitério para fazer o velório. Fui adiantar algumas questões, porque a pessoa já estava há um tempo morta. E aí se aproxima da família um grupo desta igreja, com seu colete de evangelização. E aí eu pensei assim, não, esse grupo não tem nada a ver com o que o pastor fez, apesar de ser da mesma igreja. Eu não vou falar nada. Vou falar nada. Eles nem devem ter nada a ver com isso. Estou eu lá debaixo daquele sol, irmão, no cemitério, já desde 7h30 da manhã, correndo atrás de caixão, fazendo aquela documentação, dando apoio à família. E aí vem o grupo e fala assim: o senhor quer que a gente ore por você? Eu já estava cansado. Eu falei: não, tá, estou bem, estou resolvendo aqui a questão do casamento não, do velório. E aí a pessoa que estava no velório falou assim: esse aqui é meu pastor. E até ali, irmão, eu estava me segurando. Aí a pessoa daquela igreja virou para mim e falou assim: ué, você é pastor? Estranho, pastor que não quer oração. Aí eu falei: aí não. Já estava me segurando até agora. Eu estava me segurando porque estava aqui, meu irmão, estava aqui, ó, para falar. Quando ela mandou essa para mim, veio para a ponta da língua. Eu falei assim: ó, oração não quero não. Você aceita conversar? Ela: claro, vamos conversar. Eu falei: então, querido, velório é sempre um transtorno, mas 80% do transtorno que eu estou passando aqui, a culpa é de vocês. A culpa é da tua igreja, de um pastor da tua igreja que é um picareta, que é um mentiroso, que fez isso. Aí ela falou assim: não, mas ele usou a fé. Eu falei: não, ele usou a inconsequência. Aí ela começou a gritar comigo. Ela falou assim: como é que você sabe que não foi Deus que mandou? Eu falei: como é que eu sei? A pessoa não ressuscitou. Ela não está viva. Eu estou enterrando ela. Como é que eu não sei? Está lá, a água estava lá, ele deu a água. Não ressuscitou, está morta. Como é que eu sei? Não, mas não temos como saber. Eu falei: querida, peraí. Vamos lá. Esquece, vamos puxar para a razão. Está morta. É óbvio que dá para saber. Não, mas pelo menos ele está lá fazendo a obra e a gente é salvo pela obra. Eu falei: não, querida, a gente é salvo pela graça de Cristo. Eu falei: vocês não leem a Bíblia? Aí ela começou a gritar comigo: então pelo menos ora por ele. Eu falei: não, eu vou orar por vocês estão mal amparados de pastores. Veja, é o que o povo quer. A galera está lá para isso, dando ouvido a espíritos enganadores. Pastor, minha parente morreu, toma uma garrafa d'água, repreende o espírito de morte. Veja, as pessoas estão aí, a apostasia está fervendo no meio da igreja evangélica. 2 Pedro 3, versículo 17, diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. O próprio Jesus Cristo nos alertou a respeito da apostasia. Mateus 24, de 8 a 12. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja, só há uma forma da igreja apostatar da fé. É quando essa igreja abandona a palavra de Deus. É não pregar na palavra de Deus. Uma vez eu vi um líder religioso na televisão, e ele fica assim: eu vejo as pessoas aqui, ó, chegando aqui no templo,
e eu olho para eles estão orando, com a Bíblia no colo. Está certo isso? Claro que não. Essa é a postura de vencedor? Ficar orando lendo a Bíblia? Eu falei, gente, eu devo estar com alguma demência, não é possível. Você tem que ficar aqui assim, ó, revoltado. Eu tenho que olhar para você e ver você revoltado e dizendo, hoje é dia da minha vitória. Eu saio daqui com a minha vitória, veja. E eu entendi que tinha toda a lógica. Faz todo sentido uma igreja desestimular que a sua membresia não leia a Bíblia, faz todo sentido. Porque a partir do momento em que eles forem expostos à verdade das Escrituras, uma reforma acontecerá. Alguém vai virar e falar assim, opa, isso aí não bate. Opa, essas indulgências que a gente voltou a pagar, que há um tempo atrás tinha parado na reforma protestante, mas que voltou tudo de novo. Paga para isso, paga para aquilo, paga para aquilo, paga para aquilo. Estou pagando indulgência direto agora. Oferta para vitória, oferta para cura, oferta para libertação, oferta para porta de emprego. E toma-lhe de indulgência, irmão. Se a pessoa estiver ali diante da palavra de Deus, ela não vai errar. Ela não vai falhar. Se ela estiver ali meditando na palavra de Deus. E é isso, e Jeoaquim tem essa mesma sacada de que esses grandes líderes hoje têm. Sabe, de anular, de empobrecer a palavra de Deus, a Bíblia. Querido, eu vou te ser sincero, eu até admiro como é que eles conseguem chegar diante de uma igreja e ficar 1h30 falando sem citar no máximo 3 versículos, irmão. E fala para cá, e fala para lá, e dá uma risadinha, e dá aquela batidinha assim, ó. E se você não entendeu, é porque, se você não glorificou porque não entendeu, é uma enrolação. É um bate lá, e bate vai, e bate cá, e quando você fala assim, você não sabe do que está falando. Jeoaquim fez isso. Vai lá em Jeremias, capítulo 36, veja isso. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor transmitiu esta mensagem a Jeremias. Arranja um rolo para escrever e registra todas as mensagens que tenho dado contra Israel e as outras nações. Começa com a primeira mensagem, ainda nos tempos de Josias, e escreve todas elas. Talvez, quando o povo de Judá vir escritas todas as coisas terríveis que lhes farei, se arrependam. Nessa altura, perdoar-lhes-ei. Por isso, Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, e fê-lo escrever todas as profecias. Depois de acabar, Jeremias disse a Baruque, visto que estou como prisioneiro, e já não tenho autorização para ir ao templo do Senhor, e aqui me permita uma pausa, veja, Jeremias é o quê? É profeta, que está gritando contra as abominações e tudo de errado que a casa de Deus estava fazendo. O que esse homem estava fazendo? O que esse homem estava fazendo? Qual foi a sentença de Jeremias? Ele estava proibido de ir no templo do Senhor. Houve uma ordem aqui, você não entra. Você acha que isso não acontece nos dias de hoje? Claro que acontece, irmão. Muitas igrejas às vezes proíbem pessoas de entrar porque questionaram. A história continua mesmo. Versículo 6. Lê tu este rolo no próximo dia de jejum, porque nesse dia haverá uma grande assembleia com o povo que há de vir de todas as partes de Judá. Talvez a sua súplica chegue diante do Senhor e renunciem aos seus maus caminhos, porque grande é a ira e a fúria que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque fez como Jeremias lhe tinha dito e leu todas aquelas mensagens ao povo do templo. Isto ocorreu no dia de jejum que teve lugar no 9º mês, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. No dia em que veio o povo de toda a parte de Judá para assistir no templo às celebrações especiais desse dia, Baruque foi igualmente à sala de trabalho de Gemarias, o secretário, filho de Safã, para lhe ler o rolo. Essa sala ficava mesmo ao lado da entrada que dava ao átrio superior, junto à porta nova. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu aquelas mensagens do Senhor, desceu ao palácio, à câmara das conferências, onde estavam reunidos os chefes da administração pública, entre os quais Elisama, o secretário, Delaías, o filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibó, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, assim como todos os que tinham responsabilidades similares. Quando Micaías o pôs ao corrente das mensagens que Baruque tinha lido ao povo, aqueles administradores enviaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, para que pedisse a Baruque, filho de Neria, para lhes vir ler também essa mensagem, e Baruque aceitou.
Então disseram-lhe: senta-te e lê-nos esse rolo. E Baruque leu diante de todos. Quando terminou a leitura, eles estavam extremamente aterrorizados. Temos de contar o rei, disseram eles. Mas primeiro, diz-nos como foi que obtiveste estas mensagens. Foi mesmo Jeremias quem as ditou a ti próprio? Então Baruque explicou-lhe que fora Jeremias quem lhe ditara tudo, palavra por palavra, e que ele, Baruque, as escreveras como tinha no rolo. Vocês, tu e Jeremias, têm de se esconder. Olha que terrível. Baruque lê aquelas profecias para o povo, a liderança da igreja, tentar dar uma resumida aqui da igreja, fica atônita, chama Baruque no canto e faz: Baruque, lê de novo aí o que isso é. Eles ficam desesperados e eles falam assim: foi Jeremias mesmo que mandou escrever isso aí. Veja, olha como é que eles já sabiam o que viria sobre Baruque e Jeremias. Quando eles leem aquilo, eles chegam para Baruque e falam assim: vocês precisam se esconder, porque quando isso chegar no ouvido do rei, alguma coisa ruim vai acontecer com vocês. Veja que Jeremias e Baruque estão ali como portadores da palavra do Senhor. Versículo 20. Aqueles magistrados esconderam o rolo nos aposentos de Elisama, o secretário, e foram contar tudo ao rei. Este mandou Jeude ir buscar o rolo. Jeude trouxe das dependências de Elisama e leu ao rei na presença de todos os altos magistrados. Encontrava-se na parte do palácio que o rei usava durante o inverno. Havia um grande braseiro diante do qual o rei estava sentado, porque era o 9º mês e fazia frio. Depois de Jeude ter lido umas 3 ou 4 colunas, o rei pegou uma faca e começou a rasgar o rolo. Depois lançou-o no fogo e o rolo ficou todo queimado. Porém, nem o rei, nem os seus oficiais, que ouviram tudo isto, tiveram medo, nem rasgaram as suas vestes em sinal de arrependimento. Ninguém abriu a boca em protesto. Veja, é interessante como é que a Bíblia pontua isso aqui, porque ele vai dizer que o rei aqui nesse momento está rasgando o rolo das profecias, está queimando porque ele não quer se relacionar com aquelas verdades, e nenhuma liderança fala nada. Sabe, Deus esperava que eles falassem alguma coisa. É triste às vezes quando a gente conversa com pessoas que estão em igrejas em que os seus pastores já perderam o rumo, sabe, da presença de Deus, mas eles ficam ali num temor e num respeito, respeitando mais a liderança e o pastor do que propriamente respeitando a Deus. É como se um dia eu chegasse aqui para a igreja e falasse assim: olha, a partir de hoje eu, como pastor, eu vou começar a casar pessoas homossexuais aqui, e ninguém falasse nada, porque me respeitam enquanto pastor, mas diminuem o respeito e o temor a Deus. O que a liderança, o que os presbíteros, o que os diáconos deveriam falar: ô pastor, fumou? Está usando tóxico? Tem problema psiquiátrico? Está precisando de uma ajuda? Está precisando de uma terapia? E eu só falo: não, é isso. Então nós vamos fazer uma assembleia e vamos depor você da sua função. Continuando. Versículo 26. Depois o rei mandou Jeremiel, membro da família real, filho de Asriel e Selemias, filho de Abdel, prender Baruque e Jeremias, mas o Senhor escondeu-os. Depois de ter queimado o rolo que continha as palavras que Jeremias tinha ditado a Baruque, o Senhor disse a Jeremias: arranja outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro que Joaquim, rei de Judá, queimou, e diz ao rei: assim diz o Senhor, tu queimaste o rolo porque dizia que o rei da Babilônia iria destruir esta nação e matar os seus habitantes e animais. Aqui é muito interessante. A gente há um tempo atrás aí, e hoje em dia, a gente vê pastores, por exemplo, um vídeo que eu vi sobre, principalmente os pastores dessa teologia liberal, falando assim, por exemplo, no texto de Ananias e Safira. Eles vão olhar para aquele texto e vão dizer assim: não, aqui certamente não faz parte dos originais, certamente aqui foi um texto incluído para causar pavor no meio do povo, para que as pessoas tivessem terror e não parassem de ofertar. Certamente Jó não existiu, certamente o mar não se abriu, como alguns pastores, por exemplo, já pregam que Jesus Cristo sequer ressuscitou, e que ele ressuscita quando a pregação da palavra. Veja, são trechos em que as pessoas não conseguem mais acreditar no poder de Deus, nos sinais miraculosos de Deus, e vão rasgando, e vão tirando. Não foi à toa que um pastor batista lá de São Paulo foi ao púlpito da sua igreja dizendo que a igreja precisava ser reescrita,
que a Bíblia precisava ser reescrita, que a Bíblia precisava ser reinterpretada, que não era possível que nos dias de hoje nós ficássemos ligados ainda a escritos que condenavam pessoas homossexuais ao inferno. O que esses líderes estão fazendo? Quando eles questionam e não aceitam os escritos bíblicos, eles estão fazendo a mesma coisa que Joaquim fez. Ele está rasgando os trechos. Ele está rasgando a palavra profética. Eles estão queimando a palavra de Deus a fim de se livrar daquela sentença que causa incômodo, que deixa eles numa posição desconfortável. Só que aqui nós temos Joaquim no extremo conforto, diante de um braseiro, num cômodo que ele usava durante o inverno para se proteger do frio. E a gente tem Jeremias em algum canto escondido, proibido de pisar no templo. Só que o texto vai dizer que enquanto Joaquim estava queimando o rolo, o Senhor foi lá em Jeremias e falou: Jeremias, puxa outro rolo e escreve tudo de novo. E é assim durante toda a história. Sempre houveram investidas para acabar com a palavra de Deus, para acabar com a Bíblia. Já houveram falas que a Bíblia deixaria de existir, que o cristianismo deixaria de existir, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E se ela chegou até as nossas mãos nos dias de hoje, é porque o Senhor tem protegido a sua palavra e velado pela sua palavra. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Joaquim tentou rasgar. É como se ele pegasse essa Bíblia hoje, falando: eu não concordo com isso, e Deus chamasse alguém lá de um lugar muito desfavorável: prega de novo. Prega de novo. Ele rasgou lá: prega de novo. A palavra é dele. É ele que vai velar pela sua palavra. Não adianta ações humanas tentar destruir essa palavra, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Joaquim estava queimando o rolo e Deus falando para Jeremias: puxa outro rolo, escreve tudo de novo e acrescenta mais algumas coisinhas aí que eu vou te falar. E acabou que aquela sentença foi pior ainda. Essa postura irreligiosa de Joaquim, essa postura de não valorizar as palavras proféticas, porque feriam o seu ego, fez com que ele se sentisse no direito de rejeitar a palavra de Deus, por causa da sua postura, sabe? Por causa da sua posição. Queridos, a igreja que quer ser usada nos dias de hoje como voz profética para a nossa geração, é uma igreja que precisa estar disposta a gritar: endireitai as vossas veredas, endireitem os seus caminhos. Essa precisa ser a pregação da igreja. E se engana muito quem acha que a igreja precisa de um aspecto ou de um momento de paz para que ela possa crescer. Eu vou te dar 2 exemplos em posições antagônicas relacionadas a isso, em que os dois tentaram montar nas costas do evangelho para tentar angariar votos. Bem, primeiro é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele elencou um certo discurso assim: olha, vamos perseguir as igrejas. Vocês precisam votar, a gente precisa votar. Não estou falando aqui de posicionamento não, tá? De que votou ou que não votou, a questão não é essa. Eu só estou citando a fala deles. E eu vi o Bolsonaro falar isso numa igreja: ó, vocês estão aqui por quê? Para pregar a palavra de Deus. E o que a gente precisa para pregar a palavra de Deus? Aí alguém lá no banco falou assim: paz! E aí ele criou uma narrativa de que a igreja precisava de um momento de tranquilidade, um momento de paz, para que o evangelho não fosse impedido de pregar. E aí, em contrarresposta a essa narrativa do Bolsonaro, o lado de lá do PT e do Lula puxaram na história que o momento da história da brasileira, do país, em que mais igrejas foram abertas, foram no governo do Lula. E que o Lula sancionou uma lei lá de proteção de direito ao culto, que eu não me lembro muito bem. Veja, na verdade os dois tentaram surfar na mesma onda. Tipo, olha, vocês não vão ter problema, vocês terão paz, eu não vou perseguir a igreja. Para que isso deixasse a cristandade, sabe, os nossos irmãos evangélicos, confortáveis em votar em um e votar em outro. Só que a história não mostra isso. A história mostra que, se em momentos de paz, foram os momentos em que a igreja apostatou. Foram os momentos em que a igreja começou a... É a palavra que eu sempre esqueço, gente, meu Deus do céu. Não é questionar, se lembrar isso, você fala. Que não tem que ser assim. Meu Deus, eu vou tatuar essa pele. Não é protestar, não. Eu vou tatuar essa palavra na minha mão, não é possível. Eu sempre esqueço dela.
Tá, depois ela fala, sabe, quer dizer assim, que não é tão assim que tem que ser, sabe, aí a igreja começa a flertar aqui, flertar ali, e aí a apostasia chega na igreja. A igreja nunca dependeu de períodos de paz para que ela pudesse profetizar. Na verdade, a profecia só chegava em tempos de tribulação, querido. Isso é um engano. Veja, a igreja, ela deve ter passado por um momento de conflito. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desce, a gente está acostumado a ler aquele texto de dizer assim, não, a igreja crescia, eles perseveravam unânimes em oração, a igreja caía na simpatia do povo e Deus ia acrescentando aqueles que iam se salvar. Ali a igreja estava tranquila, o advento chegou, o pessoal perplexo com aquele movimento da igreja, só que de repente, do nada, meu irmão, rompe uma severa perseguição contra a igreja. Aquela igreja que estava na simpatia das pessoas, agora está sob uma forte perseguição, tutelada ali pelo então Saulo, né? Aqui depois seria apóstolo Paulo. Atos 8, versículo de 1 a 3, diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Bem, aqui a gente tem uma igreja que está crescendo, caindo na simpatia do povo. A igreja começou, sabe aquela igreja, vamos fazer uma festinha para chamar a comunidade, vamos fazer uma festa aqui, uma barraquinha aqui, tal, tá tudo bem, que igreja fofa, e de repente toda aquela sociedade está indo contra aquela igreja. Era Saulo, mas estava tendo respaldo, está todo mundo ali contra aquela igreja. O que aconteceu? O que aconteceu na história dessa igreja para que aquele momento de paz de repente rompesse em um grande momento de perseguição? Aconteceu um homem chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, se põe diante daquele povo e prega. E o que Estevão prega, meu irmão? Arrependimento. E o que Estevão prega, meu irmão? Ele prega uma pregação contra o pecado. E aí aquele povo que achava aquela igreja fofa, que achava aquela igreja, mas que igreja fofinha, parece até uns ursinhos carinhosos, agora olha para essa igreja com um olhar de ódio, porque eles não aceitam que eles são pecadores. Atos 6, de 7 a 10, diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir ao espírito com que falava. Atos 26, do 10 a 11. O que também fiz em Jerusalém, aqui Saulo falando, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Veja, foi terrível, meu irmão, esse momento. Saulo está endemoniado. Saulo está caçando cristãos até fora da sua jurisdição. Ele está pegando essas pessoas dentro de casa, colocando nas prisões, sabe, obrigando eles a blasfemar. Muitos poderiam dizer assim, acabou o evangelho, a igreja acabou, porque a liderança, estamos vivendo um momento de terrível guerra espiritual. Só que em Atos 7, 54 ao 57, 8, de 1 a 4, desculpa, diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Agora, continuação. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Sabe, aquele momento de turbulência, aquele momento de guerra, que espalhou e fez com que aqueles cristãos
fugissem, foi o estopim para a multiplicação do evangelho da palavra do Senhor. Porque eles, nas fugas deles, eles iam pregando a palavra de Deus. E o evangelho foi crescendo e crescendo. Queridos, toda vez que você se levantar para pregar contra o pecado, o mundo vai ranger os dentes. E é isso que o texto diz sobre Estevão. O texto diz que quando Estevão estava ali, cheio do Espírito Santo, aqueles homens gritavam com alta voz, com seus ouvidos tapavam, e eles rangiam os dentes de ódio. O mundo que está aí estabelecido odeia a igreja, range o dente. Toda vez que a igreja se colocar a profetizar contra o pecado, o mundo vai nos odiar. Jesus Cristo já nos antecipou isso, querido. João 17:14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. João 15:18, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. As pessoas odiavam Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo era um fofo? Você acha que Jesus Cristo era um queridinho? Que você olha para Jesus Cristo, você lembra logo daqueles desenhozinhos, né? Ele gordinho, com aquela barbinha fofa, com aquele pano vermelho assim. As pessoas odiavam Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala para os apóstolos, olha, se vocês acham que eles te odeiam, se consolem sabendo que antes eles me odiaram. E ele falou isso para o Pai, Pai, eu dei a sua palavra para eles, e por isso o mundo vos odeia. Você só tem uma solução para ser um crente boa praça, gente boa no teu trabalho e na tua escola. Você só tem uma alternativa, ou dentro da sua casa, ou dentro da sua parentela, não falar da palavra de Deus. Não denunciar o pecado. Porque a partir do momento que você começar a denunciar o pecado e pregar contra o pecado, você será odiado por conta da palavra do Senhor. Que isso, pastor? Não concordo. Então você está chamando Jesus Cristo mentiroso, porque foi ele que falou isso. Senhor, eu te dei a tua palavra, e por isso o mundo os odeia. As pessoas adoram dizer que estão na igreja, mas tem uma grande dificuldade de se relacionar com a palavra do Senhor. As pessoas querem estar, em momentos de experiências culticas, espirituais, mas tem uma grande dificuldade de se relacionar com a palavra do Senhor na sua integralidade. O mundo sempre rangerá os dentes toda vez que uma voz profética se levantar. Isaías 40, versículo 3 vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Esse era o clamor de Jeremias: endireitem os vossos caminhos, endireitem os vossos caminhos. E agora o profeta Isaías está dizendo aqui, olha, endireitem os vossos caminhos. E Isaías está profetizando claramente sobre a chegada de João Batista, daquele homem que clamava no deserto. E o que João Batista clamava? Endireitem os vossos caminhos, preparem o caminho do Senhor. E o que a igreja precisa clamar e profetizar? Endireite os vossos caminhos. O que eu, enquanto pastor, o que Deus espera de mim quando subo aqui, sabe, diante desse púlpito, diante da igreja, é dizer: endireitemos os nossos caminhos, endireitemos as nossas veredas. Não adianta eu chegar aqui e tentar me desvincular da religião, ou dizer que não há dogma. Assim, existem dogmas que nós seguimos, sim, porque nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que elas são mais valiosas do que o que o mundo nos oferece. A gente precisa ter coragem de assumir, que nós temos uma religião, sim, e que é o cristianismo. Aí eu vou como pastor, não, eu estou aqui para pregar Jesus Cristo, porque não é religião que vai para o céu, não é? Então, segundo a perspectiva bíblica, o bruxo vai para o céu, o necromante vai para o céu, aquele que consulta os mortos vai para o céu, aquele que é idólatra vai para o céu. Então como é que eu, enquanto crente, posso dizer que eu não estou aqui para pregar religião? O cristianismo é uma religião, irmão. O cristianismo é uma religião. Ele é um conjunto de valores, de crenças, de afirmações, que tem a função de nos religar ao Pai pelas suas palavras. Ah, pastor, mas a religião, ela está deturpada. Não, beleza, mas com o homem também está, o futebol também está, a política também está, o açougue também está. Ontem eu fui no mercado, falei, caraca, vem aqui, ó, tá verde a carne. Você acha que aquela carne vai embora? Vai nada, meu. Na tua casa você jogaria fora, você acha que o mercado vai jogar?
A deturpação está em tudo, irmão. Mas há uma religião pura e sem mácula, que Tiago vai dizer: cuide dos órfãos, cuide das viúvas. E o pessoal da teologia liberal adora esse texto, eles só não falam o resto. Porque eles querem reduzir, principalmente o pessoal da missão integral, que quer dizer que acha que, parece até espiritismo, que a gente é salvo pelas obras. Só que Tiago vai dizer: a religião pura e sem mácula é essa. Cuide dos órfãos e das viúvas. É óbvio, porque a gente precisa amar os desfavorecidos. Até porque João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus. Mas o complemento do versículo ele diz: cuide dos órfãos e das viúvas e guardem-se da contaminação deste mundo. Tiago é claro. Só que você vai ver esses crentes aí dizer assim: não, a religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí isso aí qualquer um pode fazer, meu irmão. Mas o texto diz: olha, cuide dos órfãos e das viúvas e guardem-se da contaminação deste mundo, querido. Guardemos-nos da contaminação deste mundo. Você acha que é à toa que quando Jesus Cristo chega para os seus discípulos e ele vira para eles e fala assim: quem que o povo diz que eu sou? O povo está falando o que de mim? A Bíblia vai dizer, eles vão dizer assim: olha, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. E um evangelho vai dizer que Herodes fica inclusive desesperado, porque ele achava que Jesus Cristo era João Batista, que tinha ressuscitado, porque João Batista ficava ali, Herodes, aí que a gente está falando, acho que é de Herodes, Agripa ou Antipa, agora estou confundindo, porque ele tinha um outro Herodes, tinha um filho, irmão também, que também era Herodes, porque ele casa com Herodias, é muito Herodes, meu irmão, ele casa com Herodias, porque era mulher do irmão dele, e aí se envolve ali, João Batista morre. João Batista está ali, Herodes, você está errado, Herodes. Herodes, você está errado, Herodes. Quais são os 3 profetas que eles confundem Jesus Cristo? Jeremias, Elias e João Batista. 3 caras muito nervosos. E qual era o clamor deles o tempo todo? Endireitem os seus caminhos. Endireitem os seus caminhos. João Batista era um calo no sapato de Herodes. Elias era um calo no sapato de Acabe. Jeremias era um calo no sapato de Jeoaquim. Porque os 3 gritavam: endireitem os seus caminhos. Voltem ao caminho do Senhor. Voltem para os caminhos do Senhor. E quando João Batista vai gritar sobre isso, ele vai gritar essa profecia de Isaías de uma forma mais explicada. Porque Jeremias vai dizer assim: olha, endireitem os caminhos, preparem os caminhos, preparem o caminho do Senhor. Mas João Batista vai dizer assim, em Marcos 1, 2 e 4: conforme está escrito o profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E ele começa a citar o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como é que nós preparamos o caminho para o Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo preparou um caminho para a sua igreja. Ele nos deu um vivo caminho, em que a gente pode se apresentar diante do trono do Senhor com ousadia, como diz Hebreus. Sabe? Porque nós estamos ancorados nessa fé e nessa promessa. Como é que nós preparamos o caminho e a chegada de Jesus Cristo para esta terra? João Batista vai dizer assim: olha, endireitem os seus caminhos. Endireitem os seus caminhos. Só há uma forma de nós, enquanto igreja, prepararmos o caminho do Senhor e apresentarmos esse Jesus Cristo que está por vir. Só há uma forma de nós estarmos munidos de autoridade para pregar contra o pecado, para pregar sobre o arrependimento, que é o que João Batista fazia no deserto, batizando sobre o arrependimento e para o perdão dos pecados. Só há uma forma: se nós endireitarmos os nossos caminhos. Nenhum crente que tem o seu caminho tortuoso tem autoridade e nem legitimidade para pregar contra o pecado. Como é que você vai pregar contra o pecado? Se você é um crente que no teu trabalho você fala palavrão. Como é que você vai falar sobre Jesus se no teu trabalho você é aquele cara que engana? Você é aquele cara que participa da maracutaia?
Se você é aquele cara que só chega atrasado no teu trabalho, que chega cedo, que não rende o que tem que fazer, precisamos endireitar os nossos caminhos. Precisamos endireitar as nossas ações. Precisamos preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, como nós endireitarmos o nosso caminho, queridos. É isso que nós precisamos fazer para a nossa vida. Salmos 24, 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele vai dizer: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe, a profecia, a palavra profética de Jeremias, de Elias e de João Batista continua gritando para nós hoje. Precisamos endireitar os nossos caminhos. Precisamos aplanar os nossos caminhos, para que nós possamos preparar o caminho do Senhor. Salmo 119, 9 e 13. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, como os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. A finalização aqui desse versículo 13 é maravilhoso, porque a gente está diante de um homem que guarda a palavra do Senhor, que guarda os seus mandamentos, que se esforça para não pecar contra o Senhor, que guarda os seus preceitos, e aí esse homem tem condição de narrar os juízos de Deus. Compreende? Como é que um crente vai falar sobre os juízos de Deus se ele está passivo de ser julgado pela própria pregação, querido? Precisamos endireitar os nossos caminhos. A gente precisa parar de ser covarde, de dizer assim: não, eu não prego religião, não. A gente participa sim de uma religião. O nome dessa religião é cristianismo. Existem muitas falhas em nós, falhas nos outros, mas existe uma religião pura. E quando essa religião vai ser pura? Quando a gente evitar que a contaminação do mundo entre no nosso coração. Precisamos ter mãos puras, queridos. Se nós queremos estar nesse santo lugar, precisamos ter mãos puras e um coração puro. Precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Sabe? Veja se isso não tem cara de muito de religião. Mandamento, preceito, palavra, ordenança, caminho. É um discurso muito religioso, mas é mesmo. Para aquele que quer seguir ao Senhor, para aquele que quer estar na presença do Senhor, não é de qualquer jeito. Não é. Eu fico impressionado. Porque Jesus Cristo é claro, querido, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque todo aquele que é amigo do mundo, olhe para cá, irmão, Tiago vai dizer que se constitui inimigo de Deus. E hoje, quando eu vejo, sabe, aqui não tem nada a ver com política, que isso acontecesse em qualquer lugar. E hoje, quando eu vejo um cantor evangélico cantando, sabe, uma pessoa com roupas indecentes, homossexual fazendo libras, quando eu vejo hoje lideranças evangélicas com esforço para dizer assim: olha como é que o mundo me aceita, olha como é que nós somos queridos pelo mundo. Quando você vê um pastor que já foi tão influente no meio do evangelho, fazendo deboche, citando músicas profanas, eles estão se constituindo como inimigos de Deus, querido. Porque não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Pastor, eu não concordo, eu te dou todo o direito de não concordar, mas não sou eu que digo isso, é Tiago. E aí a nossa religião, o cristianismo, ele se baseia na palavra de Deus. E aí, se você não concorda com esses preceitos, o teu problema não é comigo, o teu problema não é com a igreja, o teu problema é com a Bíblia, o teu problema é com a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo. Então, era exatamente isso que Joaquim sentia. Ele também não concordava. Foi por isso que ele rasgou. Foi por isso que ele queimou. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa para quem quer seguir esse tipo de prática liberal, libertina, sabe? E estar com a Bíblia ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Ou a gente acredita que a palavra de Deus é a verdade, ou a gente acredita que a palavra de Deus é aquela que santifica a nossa vida. A Bíblia diz assim: olha, santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou a gente abandona, irmão.
ou a gente abandona. Ah, não, mas eu acho esse tipo de pregação muito pesado. Depende, irmão. Se a tua Bíblia for pequena, vai ser mais leve. Mas é o que a Bíblia é, querido. É o que a palavra de Deus é. É o que a palavra de Deus é. Ah, pastor, mas sendo assim, nem todos vão vir. Eu sei, muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Você acha que o evangelho é para todos? Não é. Não é, querido. A gente precisa olhar para João 3,16 de uma forma mais assertiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é que para todo mundo, é que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todo mundo? Não, não é. É só para aquele que crê. O amor de Deus não foi derramado no mundo inteiro. O amor de Deus foi derramado em cima do seu Filho Jesus Cristo. Compreende? Jesus Cristo não fez, o Pai não fez chover uma chuva de amor, como os nossos irmãos evangélicos mais liberais. Não, porque não. Quando o Senhor Deus, Pai, derramou o seu amor, Ele derramou o seu amor no Calvário. O seu amor foi derramado em Cristo e sobre nós em forma de sangue. Não está disponível para qualquer um, só está disponível para aquele que crê. Só está disponível para aquele que crê. Essa filiação, sabe, de termos Deus como Pai, só é disponível para aquele que crê. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus. Aí que você fala isso lá no mundo, as pessoas falam assim: ah, mas você é muito arrogante. Isso é muita arrogância. Não, não é arrogância, querido. Nós continuamos os mesmos. Podemos dizer as mesmas coisas, a mesma coisa que João Batista falou sobre Jesus. Nós não somos dignos nem de lhe desatar as sandálias dos pés. Não há nada em nós que nos faça melhor. Mas o nosso coração se abriu para crer nessa palavra. O nosso coração se abriu para crer nessa palavra. E essa palavra, quando chegou no coração, nosso coração chegou de uma forma tão violenta, como os profetas continuavam pregando e como a igreja precisa pregar: endireite as vossas veredas, endireite as vossas veredas, endireite as vossas veredas. Eu lembro que quando eu era adolescente e eu já tocava na igreja, e eu estava na faculdade e eu participei de uma festa lá. Muita droga, não usei droga não, tá? Vai ficar tranquilo. Você vai achar que, fala rápido, deve ser sequela. Não usei não. Tá explicado algumas coisas. Não usei, mas eu estava lá num ambiente que não era meu. O ambiente não era meu. E lá na faculdade, acabou que meu apelido ficou como Jesus. Eu só chamava Jesus para cá, Jesus para lá, tal. E aquilo foi um grande freio, não foi uma época que eu estava bem espiritualmente. E aí eu lembro que quando eu estava numa festa, dançando com o pessoal, eu tinha um celular, assim, ó. Eu coloquei ele na janela da Rural, e de repente aquela janela desabou e partiu meu celular no meio, e um colega meu virou para mim e falou assim: Jesus, eu acho melhor tu ir embora que teu pai não te quer aqui. Um colega meu que era ímpio. E eu fui revoltado para o quarto. E quando eu cheguei lá no meu quarto tinha geladeira, tinha televisão, tinha até uma fita de videocassete, VHS. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. E tinha uma coisa lá que não era próprio para eu assistir. E eu coloquei lá e comecei a assistir. E aí de repente bateram na porta do meu quarto. Todo mundo sabia que era crente, meu apelido era Jesus. E falaram assim: Sandro 413, telefone para você. Aí eu fui lá, rebobinei a fita, botei na mesma posição, assim, na mesma posição na mesa, para ninguém descobrir que eu tinha assistido aquele filme. O único crente do quarto era eu. E aí eu fui lá pro telefone. E aí minha mãe ligando para mim. Eu falei: foi, mãe, benção. E eu já era da igreja, eu tocava teclado na igreja na época. Cantava, ministrava louvor. Eu falei: oi, mãe, o que foi? Ela: Sandra, eu estava dormindo, Deus me deu um sonho com você. Eu falei: fala, mãe. Ali minha mãe tem uns sonhos assim, a gente já fiquei desestabilizado, né? Quando ela falou: tem um sonho? Eu falei: ih. Eu falei: fala, mãe. Ela: então, Sandra, eu via você tocando teclado na igreja, cantando, mas quando eu olhava para suas mãos estavam todas feridas e sujas. Aí ela falou assim: filho, eu não sei o que você está fazendo aí, porque com 16 anos eu já estava morando fora de casa. Ela falou assim: filho, eu não sei o que você está fazendo aí, eu nem sei, eu nem quero saber. Só pergunta para Deus se é correto. E naquele momento ali foi um momento de virada mesmo, sabe, espiritual para a minha vida. E aí me envolvi com outros grupos na faculdade, da Aliança Bíblica Universitária. E eu lembro que depois daquilo eu fui para um retiro.
tive meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando cheguei em casa orando, né? Orando. E eu tive uma experiência com o Senhor, em que o Senhor me mostrou uma árvore imensa, verde, enorme. E aí Deus falou comigo, e eu olhava para aquela árvore, e Deus ministrou no meu coração e falou assim: Sandro, você é essa árvore enorme, mas nenhum fruto tem em você. E aquilo foi tão audível ao meu coração, que graças a Deus na época a gente era muito pobre, no nosso banheiro não tinha box, não tinha, era aqueles, lembra aqueles box feio de alumínio, com aqueles troços fumê? Eu fiquei atônito, porque eu tive a sensação de ouvir Deus assim, muito, muito presencialmente naquele quarto enquanto eu orava. E eu saí, entrei no banheiro, falei: mãe, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Minha mãe tomando banho, olha só, ainda bem que não dava para ver do outro lado. Eu fiquei tão atônito. Falei: mãe, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E minha mãe falou assim: o que ele falou contigo, filho? Acho que eu tinha uns 17 anos na época. Aí na hora que ela perguntou isso, aí eu falei assim: ele falou que a minha vida está uma porcaria, mãe. Aí minha mãe falou assim: não tem problema não, Sandro, pelo menos Deus falou contigo, volta para o quarto e continua a orar. A pregação é a mesma, querido. Endireitemos os nossos caminhos diante do Senhor, porque se nós não endireitarmos os nossos caminhos, nós não teremos a mínima condição de parar o caminho do Senhor. Jesus Cristo já está por vir. Ele vai separar aqueles que servem daqueles que não servem. Não dá para dizer assim: eu não sigo religião. Não dá para ter esse papo covarde. Não dá para ter essa pregação frouxa, morna. Quem quer ser voz profética nesse tempo precisa gritar: endireite o seu caminho. Você precisa parar de pecar. Você precisa se arrepender. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Qualquer coisa que a gente faça para afofar isso, eu vou estar fazendo a mesma coisa que o rei Jeoaquim. Eu vou estar rasgando pedaços da Bíblia para que as pessoas fiquem confortáveis. Só que particularmente, querido, eu não estou muito preocupado com o conforto daqueles que me ouvem. Eu estou preocupado se eu realmente estou pregando o Evangelho que Jesus Cristo colocou em minhas mãos. Eu não estou preocupado se essa igreja vai ser uma igreja que vai lotar, como eu vi hoje na internet, e alguém falou assim: mas vê qual é a igreja que está mais cheia. É óbvio que a igreja que vai estar mais cheia é a igreja que negocia o Evangelho. É óbvio que a porta larga é a porta que atrai muitas pessoas. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é no grande dia de eu falar assim: Senhor, a gente pregou a tua palavra, não conseguimos encher a igreja não, Senhor, não deu não, era muito pesado, mas o Senhor entende, né? O pessoal também te abandonou, mas nós fomos aqueles que ficamos diante de ti e dissemos a mesma coisa que Pedro falou para o Senhor: para onde que eu vou, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde que eu vou, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não são fofas, não são macias, não são agradáveis. Muitas vezes machucava e surrava o nosso coração. Mas para onde que a gente ia, Jesus? Somente as suas palavras nos conduziram até aqui. Foram as suas palavras. Foram duras, foram pesadas demais, mas valeu a pena ficar do teu lado. Essa é o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Esse precisa ser o compromisso da igreja com Jesus Cristo. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Vamos ficar de pé?